Shalom, shalom, amados! Mais um dia, glória a Deus, para estarmos coladinhos com o Senhor e buscarmos fazer a vontade dEle, que é perfeita, boa e agradável. Jesus prometeu que desde que nós escolhamos por Ele, Ele nunca soltará as nossas mãos. Ele estará conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, ou até o nosso último dia de vida aqui na face da terra. As coisas não são fáceis, não serão fáceis. Porque ele mesmo disse também, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então nós temos alguém forte, alguém poderoso, alguém que detém todo o poder do nosso lado. Isso não é maravilhoso? As nossas mentes, às vezes, demoram a entender isso, sabe? Achamos lá no fundo que isso é demais e a nossa cabeça custa a processar isso. Estou dizendo isso porque eu fiz isso, sabe? E não vou dizer que eu já alcancei 100% desse processamento, dessa maravilha que isso significa. Porque a nossa mente, ela demora, amados. Realmente ela demora a compreender as grandezas do reino, mas que são maravilhosas. Agora, nós precisamos nos posicionar, pensar no que nós temos pensado, fazer uma autoanálise, o que é que nós temos visto, do que nós temos alimentado a nossa mente. Porque assim como o homem pensa, assim ele é. E em que é que nós temos pensado? O que é que nós temos visto? Tal como o nosso corpo, a nossa mente também é alimentada. Então eu preciso, como diz lá em Filipenses 4, 7, 8, confiram lá. Tudo que é bom, tudo que é de boa fama, se algum louvor há, se alguma coisa preciosa nisso, é nisso que nós devemos pensar. Então, realmente, a nossa vigilância nesse sentido deve ser constante. Eu não posso me ater diante de coisas que vão ferir o Espírito Santo de Deus que habita em nós, porque ele habita em nós. Isso é promessa de Deus. Você crê nisso ou você não entende, tem dúvidas ainda? Se tiver, peça a Deus que te dê a convicção, porque só ele é capaz de dar essa convicção. Por mais que eu fale aqui com você, você não vai adquirir isso. Exceto que você peça a Deus que te dê. E saiba que o mais interessado em que você compreenda, que você tome posse dessa realidade maravilhosa, é Ele próprio Deus. Ele veio aqui, Ele morreu na cruz, Ele perdeu a última gota de sangue. Isso significa perder todo o oxigênio do corpo naquela cruz. E não foi em vão. Foi por mim, foi por você, foi por nós individualmente. Quando aquela parábola fala que o pastor deixa 99 ovelhas no aprisco para ir atrás de uma. É porque uma vida é preciosa. A sua vida é preciosa. Não pense que não é. Não pense assim, bilhões de pessoas sobre a face da terra, tanta coisa acontecendo, tanta guerra, tanta gente morrendo, tanta criança passando fome. Mas Deus está olhando para você. Porque Ele é Deus e Ele é capaz de fazer tudo isso que nós não entendemos. A nossa mente não consegue alcançar a mente de Deus. A Bíblia fala, quem conheceu a mente do Senhor para ensinar-lhe alguma coisa? Mas nós temos a mente de Cristo. Cristo nos deu essa capacitação. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. A parte de Deus sempre estará pronta. Mas nós estamos pisando aqui nessa terra, num corpo carnal. Temos o Espírito Santo. Mas precisamos acreditar, precisamos buscar, precisamos, como eu preguei ontem, né? Maria e Marta. Maria procurou a boa parte. O que é que nós temos dado prioridade nas nossas vidas? Quando nós acordamos, nós logo corremos e colocamos todos os problemas na cabeça, ou mesmo que eles venham, porque às vezes vêm, é verdade, às vezes nos acordamos preocupados, ligados naquela coisa, mas a gente domina, controla ou deixa a nossa mente controlar. A gente dá prioridade a falar com Deus, sabe? Dirigir a Ele a palavra, entregar o nosso dia, agradecer, sabe? Não espere, amado, ter vontade de fazer essas coisas, sabe? Faça por disciplina, faça por devoção a Deus. Isso, à medida que nós praticamos, o nosso cérebro, ele vai obedecendo. O hábito vai formando, sabe? Sinapses, que são sinapses, ligações neurais, que aí uma vez, havendo essa ligação, tá ligado. É igual uma coisa que você para de fazer, você acaba esquecendo. Então, é preciso que nós entendamos. Quando a ciência dá as mãos aí
a espiritualidade, quando eu falo isso aqui, que eu acho isso super importante, é porque muita gente gosta de compreender essas coisas. E Deus tem dado esse conhecimento. A ciência tem se ajoelhado aos pés de Deus. E isso é muito bom. Isso não deixa ninguém fora, do lado de fora. E nos ajuda a crer, a confiar mais, a saber a grandiosidade que é isso aqui, o nosso ser por inteiro, mas isso aqui. E aqui que está o nosso comando. Aqui é o campo de batalha. É onde o inimigo vai atacar, é onde ele vai jogar as setas dele. Nós ouvimos, nós vemos, nós falamos, nós sentimos. Então, amados, é muita coisa. Nós precisamos ter um mínimo de conhecimento, de entendimento sobre as armas que nós temos. E aos ataques que vêm ao nosso encontro, querendo nos derrubar. E quando o inimigo ataca, ele não fala assim, ô Marisa, faz isso. Não, ele fala assim, eu vou fazer isso. Você para assim, eu estou pensando, estou falando isso. Porque entra como um pensamento, em primeira pessoa, eu vou fazer isso. Eu já conversei com pessoas suicidas. E elas me relataram como era terrível. Aquilo repetindo. Olha a força da palavra. Sabe? Então nós precisamos cuidar, precisamos vigiar. Sabe? Ele vive, né, ao derredor, procurando quem ele possa tragar. Então nós precisamos nos alimentar. O nosso alimento é a palavra de Deus, é ouvir a palavra de Deus, é ler a palavra de Deus. Hoje nós temos tantos mecanismos, nós temos bíblias online, você está caminhando, você não tem tempo, coloca o fone no ouvido e vai ouvir a palavra de Deus, sabe? Estou fazendo as coisas, estou ouvindo algum estudo, alguma coisa, eu não deixo a minha mente vazia, em momento algum. Não, mas a minha mente, que é acelerada, que pensa mil coisas ao mesmo tempo, se permitir. Então, ó, a pastora tá com essa touca aqui, sabe? Tá precisando de dia pra baixar o cabelo. O cabelo não quer baixar. Também tá frio, mas eu tô colocando mais pra baixar o cabelo. A pastora da touca, da ovelha e da touca. Até porque eu vou ficar conhecida aí no YouTube, a pastora da touca. Faz mal não. Importante não é minha pessoa, não é minha imagem, mas é o que tá saindo dos meus lábios, que é a palavra de Deus. Que tem que ser a palavra de Deus, obviamente. Então, amados, estejamos atentos, sabe? A Bíblia fala que não é o que entra, é o que sai, né? Que contamina, né? O homem, né? Então nós precisamos ter cuidado do que está saindo do nosso coração, o que está entrando também na nossa mente, né? Não podemos anular isso aí, como eu acabei de falar. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu ouço. Eu contei esses dias, né, que eu participei de um evento, né? Eu vi tanto palavrão. Quando eu cheguei em casa, ele ficou assim no meu ouvido. Falei, meu Deus. Mas Deus falou assim, não, você não tem que criticar. Você teve a oportunidade de fazer alguma coisa e falar, e eu não fiz, amados. Eu levei, ó, de Deus. Depois, chamada puxão de orelha. E eu fiquei muito sentida, porque eu realmente perdi a oportunidade, sabe? Então a gente erra, às vezes a gente se distrai, sei lá, né? Então tem que pedir a Deus mais vigilância, mais cuidado, né? Nesse sentido aí. Mas o que eu tô dizendo aqui é o que a gente vai ouvindo, sabe? Aquilo vai entrando. Então, esse alimento, ele precisa ser refinado. Ele precisa ser cuidado. Sabe? A palavra tem poder. Pela palavra, o mundo foi feito. Eu já fiz uma experiência aqui de pegar 2 sementinhas e colocar no algodão. Alguém, não sei se tá aí, você já lembra disso. Tá aí algum vídeo meu. E uma sementinha a gente falava mal, sua infeliz, você é feia, você é horrorosa. E a outra falava, você é linda, você é abençoada. Amados, aquela que foram faladas palavras ruins para ela, palavras negativas, ela nem brotou. Ela murchou, ela encolheu. A outra não, ela brotou, sabe? Faça isso. É o poder da palavra. Então, temos cuidado com aquilo que ouvimos e com aquilo que emitimos, né? A nossa altitude vai depender da nossa atitude. Já ouviram essa frase? E a oração é mais necessária até do que o ar que nós respiramos. Sabia disso? Sim. Me lembro do dia que eu fiquei gripada e não conseguia respirar. Olha, se eu não tivesse cessado a minha fé, eu teria ido para o pronto-socorro, teria entrado em pânico. Mas eu falei, Jesus, respira por mim, Jesus. Eu preciso que você respire por mim. Eu tomava o remédio, não entrava. E eu não tinha para fazer uma inalação, uma coisa, eu fiquei horas, eu respirava pela boca, vinha tosse. Nossa,
eu não posso me esquecer daquela noite, como eu desejei, como aquele salmo fala. O guarda, ele espera ansiosamente amanhã para ele poder dormir. E de repente eu dormi. Foi Jesus que cuidou de mim, sabe? Então, amados, a oração é muito importante. Não nos esqueçamos disso. Parabéns para você que está aí ouvindo. E nos ajude na divulgação, curtindo, compartilhando, sabe? Para que as outras pessoas tenham acesso, para que isso possa chegar além. Pode ser que uma frase que eu tenha falado aqui, sabe? Da maneira que eu falei, vai tocar alguém. Nós precisamos acreditar no poder da palavra. E somos semeadores da palavra. Jesus não fez a obra sozinha. Eu nunca farei. Eu preciso da sua ajuda. E eu agradeço, em nome de Jesus. Vamos orar? Ô, Paizinho, nos ajude a ter cada dia mais a consciência do poder da palavra, Deus, daquilo também que alimentamos as nossas mentes, ó Deus, seja por imagem, seja por palavras, por tudo que nos rodeia, Deus. Ô, Pai, dá-nos a consciência profunda, Deus, de quando estivermos ferindo o Teu Santo Espírito, ó Deus, nós façamos como Paulo, fujamos do mal, ó Deus. Ah, Pai, nós somos totalmente dependentes de Ti, Deus. Cada segundo deste dia, não queremos tomar nenhuma atitude, não nos virarmos para a esquerda nem para a direita, sem estarmos convictos, ó Deus, de que Tua mão santa, poderosa, Deus, sábia, está nos guiando, ó Deus. Toma todos os nossos pedidos de oração, as aflições, ó Deus, aqueles problemas, ó Deus, que vêm, que ainda não foram resolvidos. Nos ajude a perceber o que o Senhor está trabalhando em nós, ó Deus, através dessas dificuldades, através desse deserto que cada um passa, Deus. Nós te amamos, Senhor. Tu és a nossa fortaleza, Deus. Muito obrigada por nos amar, por ter dado a vida por nós, ó Deus, a fim de nos dar a eternidade, ó Deus. Nos ajuda a compreender, ó Pai, a tomar posse desse amor, da identidade que nós temos de sermos seus filhos amados, ó Deus, preciosos a Ti, Deus. Ah, Papai, nós te amamos. Em nome de Jesus. Fica conosco. Amém. Até os outros vídeos.